política na República Oligárquica, gente. Vamos lá, então. Então, na primeira aula, a gente falou das características da política nesse período, do voto de cabresto, da política do café com leite, falamos do coronelismo, não é? Agora, havia um problema, não é, para um presidente da República governar nessa época. Como vocês sabem, existe uma divisão de poderes, não é? Então, você tem o poder executivo, não é, que no país é exercido pelo presidente e os ministros, o poder legislativo, não é, exercido pelos deputados e senadores, e o poder judiciário. Tranquilo? Muito bem. Um presidente da República, para poder governar com tranquilidade, é fundamental ele ter o apoio da maioria dos deputados e senadores do Congresso. Mas senão fica difícil para ele aprovar qualquer tipo de projeto, né? Fica difícil para ele aprovar até o orçamento, né? Que é o dinheiro público que ele vai usar durante o seu mandato de 4 anos. Então, controlar o Congresso era fundamental para um presidente da República governar. O problema é que nesse período, como eu falei na primeira parte, nós tínhamos um partido político por estado. O Brasil, na época, tinha 20 estados, então eram 20 partidos políticos. Então, para o presidente governar, ele teria que negociar com 20 partidos. É algo bastante complicado, não é? Por isso que nós vamos ter o segundo presidente civil, o Campos Salles, outro cafeicultor aqui de São Paulo, criando uma novidade. O que o Campos Salles percebeu? Ele percebeu que para poder governar com tranquilidade, ele tinha que ter o apoio dos partidos, não é? Quem era a principal liderança, não é, desses partidos? Eram os governadores de estado. Não é? Normalmente o governador de um estado é uma liderança política do Partido Republicano daquele estado. Muito bem. Por que o Campos Salles, não é, vai propor isso, vai vigorar durante as 3 décadas de República Oligárquica por aqui? Ele vai criar a chamada política dos governadores, não é? Que era um toma lá da cá. Não é? A política São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Não é? Então funcionava assim. O governador buscava o apoio o presidente da República, não é, para poder governar, ele buscava o apoio dos governadores que controlavam os partidos, que controlavam os deputados e senadores. Não é? Em troca do apoio dos governadores, o presidente liberava verbas, não é, federais para esses estados. Então o governador não é obrigado a participar da política dos governadores. Só que se ele não participar, se ele não apoiar o presidente, ele não vai ter 1 centavo de verba federal. Por isso que a maioria dos governadores acabava entrando nesse jogo. Tranquilo, gente? Ao mesmo tempo, esses governadores controlam os coronéis, que são os chefes políticos dos municípios. E os coronéis, por sua vez, controlam os eleitores através do voto de cabresto. Não é? Então, se você olhar o teu PowerPoint, você vai perceber que tem um esqueminha ali, não é, que eu coloquei para vocês, mostrando de como é que funcionava esse jogo político, esse jogo de trocas, não é, entre coronel e eleitor no município, entre coronel e governador no estado, entre governador e presidente no plano nacional. Tranquilo, gente? Deu para entender? Não é? Então era assim que funcionava a política dos governadores. Então durante toda a República Velha, não é, nós vamos ter essas características na política. Não é? E como eu disse para vocês na aula anterior, as fraudes eleitorais eram extremamente frequentes nesse período. Não é? Quando num município qualquer ocorresse a disputa, não é, de poder entre 2 fazendeiros para ver quem é que vai ser o coronel, isso não era raro, né? Então você tinha lá um coronel, que era um fazendeiro, né, rico, poderoso no município, e de repente surgia um outro fazendeiro, né, que estava enriquecendo e queria tomar o lugar do velho coronel. Né? Quando isso acontecia, em primeiro lugar, a eleição virava uma verdadeira guerra. Né? Além de contar votos, se contavam os mortos depois da eleição. Tal era, não é, a violência no processo político. Não era raro, não é, o uso da força pública, da polícia, não é, por parte do coronel para combater os seus inimigos políticos. Não é? Então, se houvesse uma disputa entre coronéis no município, não era raro você ter o coronel botando a urna, não é, na sala da Casa da Fazenda, não é, botando homens armados na porteira e só deixando passar para votar
não é, quem era aliado dele. Não é? Então, se viessem eleitores, não é, ligados ao coronel rival, eles eram, não é, rechaçados à bala, era assim que funcionava. Quando porventura um coronel percebia, não é, que o candidato que ele apoiou perdeu a eleição, não era raro eles darem sumiço na urna. É isso que você está ouvindo. Eles davam um sumiço na urna, simplesmente. Não é? Ou ainda uma outra prática de fraude era fraudar a ata eleitoral. Quando terminava a eleição, os próprios mesários que receberam os votos, não é, escreviam uma ata, que é um documento que estabelecia quantas pessoas votaram naquela sessão eleitoral, não é, e quantos votos cada candidato teve. Não é? Nesse momento era comum nós termos o falseamento dos votos. Então o candidato X, não é, que teve mais votos, esses votos eram atribuídos a um candidato Y. Não é? Então isso era chamado eleição ganha na ponta da pena, não é? Na ponta da caneta. Não é? Depois que terminava a elaboração da ata eleitoral, os mesários queimavam as cédulas. Então não tinha como se acusar de fraude e recontar votos. Não é? Então a política na República Velha vai ser, não é, uma grande manipulação por parte dos grandes fazendeiros, não é, que governavam o Brasil. Sobretudo os cafeicultores aqui de São Paulo e de Minas Gerais. Tranquilo, gente? Vejam as instruções lá no Class 1, né, das atividades que vocês vão precisar fazer. Tranquilo, gente? Até a próxima, então.